queridas irmãs e queridos irmãos, estamos mais uma vez hoje aqui para o nosso encontro semanal da MCM da IBMEA. Espero que todos estejam bem, guardados, guiados e protegidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E hoje nós vamos estar estudando a nossa revista Visão Missionária. E o estudo é Marcas que Viram Marcos, com a nossa irmã Edna Fontana. E eu gostaria de ler o texto de Romanos 8, versículo 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então as coisas que acontecem na nossa vida, nós que somos servos de Deus, cooperam para o nosso bem. E que as marcas que tenhamos na nossa vida, que elas possam virar marcos na nossa vida, né? E eu vou ler aqui uma partezinha aqui da revista que diz assim: em nossa história pessoal, carregamos algumas marcas de acontecimentos bons e outros muito difíceis. Você consegue enxergar a graça de Deus transformando estas situações difíceis em marcas de sua graça? Então, que nós possamos estar meditando, né, nesse estudo de hoje, nas marcas que temos na nossa vida, que elas possam ser momentos de reflexão para que possamos perceber que essas marcas podem virar marcos na nossa vida. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos agora juntas meditando na Tua Palavra. Eu te agradeço, ó Pai, e peço que Tu possas derramar a Tua bênção sobre a vida de cada uma dos Teus servos, das Tuas servas que aqui estão. E que, ó Pai, possamos perceber que tudo que acontece na nossa vida contribui para o nosso bem. Que possamos estar, ó Pai, cada vez mais meditando e estudando a Tua Palavra. Que a Tua mão esteja sobre a vida da irmã Edna, abençoando, Pai, nesse estudo, e que ela venha trazer a mensagem vinda de Ti aos nossos corações. Que a Tua bênção, ó Pai, esteja sobre cada um de nós. É a oração que Te faço e peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando, irmãs e irmãos, a vida de cada um de vocês. E que possamos estar meditando no estudo da Palavra de Deus nessa tarde. Que Deus abençoe. Sigam na programação e fiquem com Deus. Pai querido, Pai amado, Pai glorificado seja o Teu santo nome.
Pai, te agradecemos por esse momento, Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, de poder falar contigo. Pai, entra, Pai, com providência sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, a nossa vida. Abençoa cada mulher que nesse momento está assistindo essa oração. Guarda a vida de cada uma, protege, cuida, abençoa, marca, que nós possamos realmente ter a marca de Cristo, marca de amor, marca de fidelidade. Marca-nos, Pai, cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Ser conosco, Pai. Abençoa nossas famílias. Nos dê um tempo de viver o melhor de Deus. Entra, Pai, com providência, Pai. Marcando-nos, Pai, com esse teu grande amor sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que você tem feito e ainda vai fazer infinitamente mais. Por isso, Pai, eu te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo que existe foi criado pelo som da sua voz, sua voz. Todo o universo desenhado pelo agir do teu querer. Infinito, glorioso, entre as nuvens surge a glória, a estrela da manhã, Cordeiro que venceu, o véu ele rasgou e a morte derrotou. Que venceu, para sempre ele reinará, para sempre ele reinará. Infinito, glorioso, infinito, glorioso, entre as nuvens surge a glória, a estrela da manhã, Cordeiro que venceu, o véu ele rasgou e a morte derrotou. Ele é o príncipe da paz, o Cristo que venceu, para sempre ele reinará, para sempre ele reinará. O véu ele rasgou e a morte derrotou. Ele é o príncipe da paz, o Cristo que venceu, para sempre ele reinará, para sempre Jesus reinará. Para sempre e sempre, para sempre ele reinará. Infinito, glorioso,
tarde, amadas. Hoje estamos juntas, alegres. Estou muito feliz de estar aqui com as irmãs para mais um estudo da nossa revista Visão Missionária. E o nosso estudo hoje de uma mulher muito inteligente chamada Juliana Vigil, lá do Rio Grande do Sul. E ela faz do seu estudo um jogo de palavras. Ela diz assim: marcas que viram marcos. Marcas no sentido negativo, marcos no sentido positivo. Marcas que deixam marcos. E como passagem bíblica, ela toma a história de Pedro, contada por João, lá no capítulo 21, a partir do verso 14. João 21, de 1 a 14. Depois ela toma a continuação da história, ainda no capítulo 21, do verso 15 ao verso 19. E eu quero deixar com as irmãs o verso 17. Depois as irmãs leiam em casa com cuidado, com mais cuidado, todo o texto. E diz assim o verso 17: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aquela triste história da traição de Pedro, de quando Pedro nega Jesus, né? E de como o seu fracasso deixa marcas. E na sua ressurreição, e na sua ressurreição, Jesus ressignifica as marcas do fracasso de Pedro, dando um outro significado, deixando então um marco de salvação na vida de Pedro. E a nossa querida, então, Juliana, faz esse jogo contínuo das palavras marcas e marco, né? O que são marcas, né? Qual o significado da palavra marca, não é? Então, são sinais distintivos, visualmente perceptível, que identifica e distingue alguma coisa, uma marca, né? Pode ser uma pinta no rosto, pode ser um machucadinho, alguma coisa visível que você vê e você identifica aquela pessoa por aquela marca, não é? Também são traços que se deixam no corpo, como uma contusão, um machucadinho, um ferimento, que depois que sara, vira uma cicatriz. Então, para que tenha uma marca, uma cicatriz, tem que ter havido uma ferida, uma queimadura, alguma coisa que te fez sofrer, né? Isso são marcas. Então ela toma as marcas como alguma coisa negativa que aconteceu, que deixam marcos, que são coisas positivas, que vão marcar a sua vida, né? Então, qual é o significado de marco? Antigamente, no antigo Império Romano, os marcos eram monumentos de pedra que os romanos colocavam nas estradas para marcar 1000 passos. A cada 1000 passos havia um monumento de pedra e podia ter até uma torneira, uma água puxada de uma fonte, né, para marcar aquele lugar, aqueles 1000 passos.
Interessante, né? Isso era chamado pelos romanos de marco. Essas coisas que marcam, né? Positivamente. Mas a gente vai lá no fundo da história, nós temos os marcos. E se você pensar num marco que existe aqui no Rio de Janeiro, muito significativo, eu descobri um bairro em Santíssimo chamado Marco 7. E que interessante um bairro chamado Marco 7, não é? E eu fui buscar o nome, a origem desse nome, e descobri que a Avenida Santa Cruz era uma continuação da chamada Estrada dos Jesuítas, que depois se transformou na Estrada Imperial, onde Dom Pedro I saía da Quinta da Boa Vista, onde era o seu palácio, onde era a sua moradia fixa, e existia em Santa Cruz uma fazenda que era o seu lugar de veraneio, da sua família veranear, né? Passar parte do verão. E do Alto da Boa Vista até Santa Cruz existiam 12 marcos de pedra para marcar as léguas no caminho em que ele fazia, né? E que a sua família fazia para passar o verão. E desses marcos, acho que existem uns 5 ainda, né? Tem um em Bangu, o Marco 7 em Santíssimo, acho que o Marco 8, o Marco 10 e o Marco 11, que é uma pracinha em frente a essa residência real lá em Santa Cruz. E antes de Dom Pedro usar essa estrada era chamada também a Estrada dos Jesuítas, porque antes da família imperial comprar essa fazenda lá em Santa Cruz, era um convento dos jesuítas e tinha o Mosteiro de São Bento, ali perto do Monte Castelo, no centro da cidade, onde os jesuítas davam aulas. Então eles vinham do convento lá de Santa Cruz para o Mosteiro de São Bento, onde tinha a escola onde eles lecionavam. Então, antes de Dom Pedro I, também naquela estrada havia marcos que os jesuítas haviam marcado a estrada para chegar, se deslocar, né? Marcar os pontos, as léguas, né? Os quilômetros hoje, seriam os quilômetros hoje, entre o centro da cidade, o Monte Castelo, depois o Mosteiro de São Bento, até a Fazenda Imperial. Então, lá, quando eu estive em Santíssimo, eu vi um marco de pedra que está lá até hoje, marcando a estrada, a Avenida Santa Cruz, o marco do imperador Dom Pedro I. Quer dizer, esses marcos foram feitos em 1800, no século XIX, então, e está lá até hoje, marcando, né, a estrada. Muito interessante, né? Um marco que deixa um significado para um bairro, que deixa um significado para uma fazenda, que relembra, é um marco histórico, que relembra a época dos jesuítas, 1500, 1600, até 1800, quando então era Dom Pedro que passava por aquela estrada. E hoje nós passamos pela estrada e vemos um marco histórico, né? Muito interessante. Então a nossa autora, né, a Juliana Vigil, ela usa essa coisa do marco como um ponto positivo,
que foi transformado em ponto positivo através de uma marca que que ela pega como um sofrimento, como uma dor, como uma ferida, que deixa uma cicatriz, que pode ser na sua vida uma cicatriz psicológica, emocional, mas também pode ser uma cicatriz física, né? E ela conta várias histórias, além da história de Pedro, né? De como ficou na vida de Pedro marcado pela sua negação, pela sua traição ao mestre, uma marca de fracasso, de derrota, e de como Jesus transformou aquela marca numa marca positiva, né? Se transformando Jesus, através do seu amor, desde então um marco positivo na vida de Pedro. Muito bem. Ela conta então algumas histórias para mostrar o que são marcas, o que pode significar as marcas e como essas marcas podem ser ressignificadas, transformando em marcos na sua vida, em marcos positivos na sua vida. E ela pega então algumas histórias, além da história de Pedro. Ela pega a história de Horatio Gates Stapleforth, né? Um advogado de Chicago que teve várias perdas, várias marcas doloridas na sua vida, e de como essas perdas, estas marcas negativas se transformou num marco para ajudar pessoas. Ele é autor daquele hino do nosso hinário cristão, né? O nosso cantor cristão, Sou Feliz em Jesus. E ele compôs essa canção quando ele soube da morte das suas 4 filhas mulheres. Ele já havia perdido o seu filho do sexo masculino, e que na época em que ele viveu, ter um filho homem era muito mais significativo do que é hoje. Então, a perda do seu filho homem, do sexo masculino, depois a perda dos seus bens materiais, quando houve a bancarrota em Chicago, a sua cidade, ele perdeu a sua fortuna. E depois, numa viagem de navio, um navio cruzou com o outro e houve um naufrágio dos 2 navios, houve uma batida entre eles e as suas 4 filhas mulheres faleceu. Só ficou a sua esposa. E quando ele soube dessa perda, ele se trancou num lugar e compôs o hino: Eu sou feliz em Jesus. Com Jesus eu sempre sou feliz, apesar das minhas perdas. E essas perdas dos seus filhos, da sua família, que Deus havia lhe dado, o transformou num homem que foi ajudar crianças órfãs em Jerusalém. Ele fundou depois um orfanato em Jerusalém e criou laços com essas crianças órfãs e sustentou essas crianças com o seu trabalho. Então, como uma história negativa, de marcas, de feridas emocionais, de perdas, se transforma em marcas positivas, num marco positivo, né? A história do Horácio é mais ou menos a mesma história de Jó, né? Da perda, como Jó perdeu tudo, as marcas do sofrimento de Jó, e que é transformada por Deus em um marco para um novo significado na vida de Jó. Ela pega também a história dos cristãos chineses, de como a perseguição do governo ditatorial comunista chinês, que não permite você cultuar, já foi pior, agora está mais ou menos melhor, não é?
mas antes da Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, né, na época do governo de Mao Tse-tung, de como era proibida a religião, de como era proibido o cristianismo e de como os cristãos chineses eram perseguidos e mortos por conta do cristianismo e de como eles transformaram essas marcas doloridas da perseguição cristã em marcos positivos para que eles decorassem a Bíblia. Não podia ter Bíblia, então eu tenho a Bíblia na minha mente, eu tenho a Bíblia no meu coração, eu vou decorar textos e textos da Palavra de Deus para poder ter este significado dentro de mim, para eu poder ter a palavra dentro de mim. Muito interessante essa história. E de como alguns missionários americanos treinaram 10 líderes chineses que viajaram mais de 13 horas de trem e passaram uma noite todinha acordados para aprenderem, para liderarem a igreja chinesa, a igreja evangélica chinesa. E esses 10 líderes se transformaram em líderes de 22 milhões naquela época, depois da Segunda Guerra, de uma igreja de 22 milhões de cristãos chineses. E se pensarmos neste trabalho, existem hoje mais de 200 milhões de crentes chineses, de cristãos chineses. 200 milhões hoje é a população aproximada do Brasil. É claro que os chineses são mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Mas se você pensar, 200 milhões de cristãos chineses é como se fosse a população do Brasil, do nosso país, né? Ela conta ainda a história de uma mulher, não sei, desajustada, em que o seu marido foi salvar seus pais num incêndio e acabou se transformando num monstro, né? E por causa das queimaduras, e ele não queria ser visto por ninguém, não deixava ninguém se aproximar dele, porque ele havia se transformado num homem deformado. E ela propõe, na medida em que ele não queria fazer uma cirurgia plástica, várias cirurgias para ter novamente um aspecto humano, ela propõe ao médico plástico, cirurgião plástico, que então ele deforme o rosto dela. Isso é um desajuste emocional, é uma doença, são marcas, né? As marcas, uma mulher marcada pelo sofrimento, pelo afastamento do seu esposo, porque ele está totalmente afastado dos seus congêneres por conta das suas cicatrizes, e ela queria então se deformar para poder ser aceita novamente por ele. E ela conta essas histórias de marcas que deixam marcos positivos. E marcos mais ou menos se misturam, né? As histórias se misturam. O que é marca e o que são marcos, né? E de como essas marcas se transformam em marcos, né? Eu acho muito interessante de como ela coloca estas coisas. E eu coloquei aqui uma lista de marcas e marcos que podem marcar de alguma maneira a sua vida. E eu coloquei como marcos na sua vida a sua concepção, um marco de amor entre o seu pai e a sua mãe. Você foi concebida
E isso foi um marco na sua história. O seu nascimento é um marco, a sua infância são marcos da sua história, a sua adolescência, os seus estudos, a sua profissão, não é? Isso marca, de alguma maneira, a sua história, e são marcos quando você conta a sua história. O seu casamento, o nascimento dos seus filhos, os seus cabelos brancos, isso são marcos, não é? Que advém também das suas marcas, que são os seus traumas, as suas perdas, as suas lutas, suas lágrimas. As suas lágrimas deixaram marcas, os seus espinhos, as suas doenças, deixaram no seu corpo, na sua alma, cicatrizes, né? Deixaram ferimentos que fecharam e se transformaram em marcas, cicatrizes indeléveis que estão lá marcando a sua vida, né? As suas rugas, os seus cabelos brancos podem ser marcas que se transformaram em marcos, não é? E achei muito interessante, não é? De como a gente pode fazer esse jogo de palavras entre marcos e marcas, e como marcas se transformam em marcos quando você ressignifica, dá um outro significado às feridas e às cicatrizes que estão em você, não é? Mas você também pode ter os marcos de Jesus, os marcos que Jesus colocou na vida de Pedro, transformando as marcas da negação e dos pecados de Pedro e dos nossos pecados, de como Jesus ressignifica a nossa vida, não é? De como Jesus transforma coisas ruins em coisas boas. E aí a gente também pode fazer esse jogo de palavras, né? E que a gente pode carregar no nosso ser as marcas de Jesus, as marcas da alegria, as marcas do carinho, as marcas do amor, as marcas da comunhão, né? As marcas da gratidão, do repartir, as marcas ou os marcos da bondade, da misericórdia, da paciência, da simplicidade, né? A gente pode transformar os nossos pecados, dar um outro significado, né? A impaciência você vem com a paciência, você vai lá em Gálatas 5, no fruto do Espírito, não é? E ressignifica as suas marcas, ressignifica os seus pecados, transformando as coisas ruins da sua vida em coisas boas, em frutos de santificação, em frutos de santidade, não é? E eu quero deixar algumas perguntas para vocês. Eu achei interessante fazer essas perguntas. Como é que eu marquei a sua vida? Quais são as marcas que eu deixei na sua vida? Eu sou, através dessas minhas palavras, um marco para o bem? Eu sou um marco para o mal? E você pode se perguntar isso. Eu sou um marco para o bem da minha família? As minhas marcas, as minhas feridas, as minhas cicatrizes, como elas podem se transformar marcos de bem, de benefício para os que me cercam, para os que estão ao meu redor, né? Como é que eu posso dar, então, um outro significado? E para encerrar essa palavra, eu vou buscar mais uma vez o estudo da Juliana. Ela começa com um poema do Mário Quintana, o poeta, não é?
O poema tem o nome A Vida. Ele começa o poema dizendo assim: depois de muitas quedas, marcas, né? Depois de muitas quedas, eu descobri às vezes que quando tudo dá errado, acontecem coisas maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Às vezes, o errado pode ter consequências boas. Muito interessante como ele começa o poema. E depois ela termina o estudo como ele termina o poema. Não há história sem marcas. As marcas de Jesus nos deram vida. A cruz, os pregos, os cravos, a coroa de espinho, as marcas de Jesus nos deram vida, ressignificaram a nossa vida. E o poema de Mário Quintana diz assim: pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Pense nas suas marcas e pense nos marcos que essas marcas podem se transformar. Que Deus nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Olá pessoal, boa tarde. E assim estamos encerrando a nossa programação, o estudo da nossa revista Visão Missionária deste mês de fevereiro. Essa maravilhosa revista que tem trazido estudos maravilhosos para a nossa vida emocional, profissional, psicológica, material. Realmente é uma bênção. E neste mês de fevereiro, o estudo foi Marcas que viram Marcos. E logo no começo, ela diz: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo desse certo. E a nossa irmã Edna trouxe com grande sabedoria este estudo para nós. Eu quero dizer para você que a nossa irmã Edna tem feito assim estudos maravilhosos conosco. A nossa irmã Edna, ela é membro da PIB do Lins e também a nossa presidente da rede Centro-Oeste. Temos aprendido muito, esses estudos têm edificado as nossas vidas e, através desta revista, nós temos podido engrandecer o nome do Senhor. Muito obrigada a todos, a todas que estiveram conosco nesta tarde e até o próximo mês de março, quando estaremos abordando outro tema que está contido na revista Visão Missionária. Até lá, que Deus abençoe a todos, a todos, a todos. Grande beijo.